mais Godinho, 3 horas de gravação das thumb, mais 2 horas para os cortes das thumb, mais 1 hora de gravação, mais 2 horas de edição. Cara, quase 8 horas para sair esse vídeo. Rapaz. Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês. Cara, eu fiquei indignado no YouTube, tá? Às vezes vem um cara e tira as calças no YouTube. Bilhões de visualização. Aí a gente gasta 8 horas para fazer um vídeo no YouTube, bicho, e tem pouquinha visualização. Me ajuda aí, me ajuda aí, pessoal. No vídeo de hoje é simplesmente demais, tá? É um climatizador que tem me surpreendido demais, tá? É muito bom, muito bom. Fiz alguns testes, vai sair mais vídeo depois dele, vídeo de teste de climatização, de umidificação, vai ter muita coisa aqui legal, de diminuição de temperatura. Então, nos pré-testes que eu estou fazendo, que tem uma semana, eu estou gostando demais desse aparelho, tá? Esse é o aparelho que nós vamos fazer o review de hoje. É um review do climatizador de ar Elgin 7,5 litros, tá? Cara, eu já vou pedindo desculpa a você que está assistindo esse vídeo, porque esse vídeo é bem longo, todos os meus reviews são longos, a galera que assiste aí já está acostumada, mas eu vou deixar aí embaixo na descrição o momento do vídeo que você quiser ir, tá? Talvez você quiser assistir um box, vai ter um box. Ah, eu quero assistir, né, a parte que fala da climatização, vai para lá, tá? Então você clica onde você quer. Eu vou sentando no barco aqui e vou falando no review de tudo que eu fiz filmagem. Foram 2 horas e meia de gravações de filmagem, né? As filmagens estão incríveis e eu queria passar para vocês alguns conteúdos aqui muito interessantes, tá? Bom, como vocês já viram em unboxing, o aparelho é bem bonito, ele não é feio, ele tem um design muito interessante, muito bacana e tem um sistema muito legal. Basicamente esse aparelho, ele, na minha opinião, eu já vou começar falando dos defeitos, ele tem 3 defeitos que são defeitos simples, tá? Dá para relevar e dá para levar, tá? Que são aletas abertas, né? Não tem um sistema de fechar a aleta, o inseto entra, mas você tem que comprar uma capinha, bota a capinha nele, reveste ela, aí o inseto não vai entrar no seu climatizador, tá bom? Beleza? Solução simples, compra uma capinha, põe no seu climatizador e adeus inseto, tá? A parte de trás dele, bem legal, não dá para entrar inseto. Ok, é a parte da frente das aletas. Primeiro defeito, né? Que é um defeito muito simples. Segundo defeito, que é um pouquinho mais grave, né? Que é um defeito que é o seguinte: você não consegue, né, tirar facilmente o filtro para lavar, né? Então, você tem que tirar 10 parafusos. Você não ouviu errado, 10 parafusos para poder tirar o filtro para lavar. Mas é um defeito simples, tá? É um pouquinho chato, demora um pouquinho? Demora, mas dá para levar também. E o terceiro defeito, que também é simples, não me incomoda nada, é os modos dele. Os modos dele são, na minha opinião, inútil. Daqui a pouco eu vou falar dos modos dele, por isso eu não vou comentar. Então são esses 3 defeitos que o aparelho tem. Eu já estou começando com os defeitos para dizer para vocês que esses defeitos são muito simples, muito tranquilo, dá para levar. Agora as vantagens dele: umidificação top, cara, chega próximo ao climatizador da Polishop, hein? Um barulho ok, o barulho dele não é muito alto, tá? É bem tranquilo, a ventilação dele é muito boa, a aleta dele é maravilhosa, é a melhor aleta que eu já vi na minha vida, tá? O único defeito dela é que ela não fecha, se ela fechar seria perfeita. Porém, o sistema de você direcionar o ar para onde que você quer é maravilhoso. Nós vamos mostrar isso aqui para vocês então. Então as vantagens deles são incríveis, incríveis. E alta umidade do ar, baixa aí um pouquinho da temperatura também, então é maravilhoso, tá? Vamos começar então falando do controle. Bom, vou começar falando então do controle, beleza? O controle, ele é muito bacana, muito robusto, tem uma pegada legal, não é aqueles controles que parece que vai cair, vai quebrar, não, ele é bem robusto, ele tem um porta-controle deitado maravilhoso, né? Eu detesto porta-controle em pé porque quando fica balançando ele cai no chão, não, esse é deitado, maravilhoso, gostei muito.
O aparelho não vem com as pilhas, porém isso não me incomoda, tá? Não me incomoda nada, não adianta nada vir pilhas, sendo que um controle horrível, aparelho ruim, né? Não adianta nada. O aparelho ele vem, é muito fácil de tirar, né? Para você colocar as pilhas, ele tem todos os comandos que tem na tela do aparelho, então você vai ver, muito fácil de ver, muito fácil de decorar. Não veio as pilhas, mas aí é simples, são duas pilhas palito, né? Você vem e coloca aí as pilhas, compra ali na vendinha da esquina e coloca. Eu gosto muito da pilha Panasonic, depois eu vou fazer um vídeo sobre pilha, né? E coloca aqui as suas pilhas, fecha o aparelho bonitinho e já está funcionando muito fácil, muito tranquilo, vai uma certa distância bem legal, tá bom? Bom, o aparelho tem um design muito legal e ele tem a parte de cima onde você pode colocar o gelo, lembrando que quando você coloca a água sobe até onde tem um container do gelo, ela, né, esfria ali e desce novamente. CP, dá para pôr o gelo por baixo, né, no container? Não, porque esse aparelho não tem container. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Então, você só consegue colocar o gelo por cima, tá? A não ser que você queira tirar o filtro com 10 parafusos, depois coloca. Não compensa, né? Então, vou mostrar aqui para vocês a parte de cima. Bom, como vocês estão vendo, é bem fácil de abrir, né? É um espaço muito legal, dependendo do seu gel, dá para pôr até dois, né? Dá para pôr até 2 gels aqui, é um espaço muito interessante. Inclusive você pode colocar água aqui, daqui a pouco eu vou mostrar isso, né? Como eu estou mostrando aí para vocês, se fosse um pouquinho mais fino, dava para pôr 2 gels, né? Como eu estou mostrando aí. Muito legal esse espaço aí. Bom, falar das laterais do aparelho e também do plástico. Olha, o plástico dele não é um plástico tão grosso assim, tá? É um plástico relativamente fino, mas bem durável, né? Bem durável. E lembrando que plástico não tem nada a ver com tamanho e grossura, né? Lembra lá do vento-sol? Dessa grossura e vazou, o que adianta, né? Então tem outros parâmetros no plástico para durabilidade. Então a lateral desse aparelho, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Bom, o aparelho na lateral ele tem 2 puxadores, né? Então você consegue levantar o aparelho, como eu estou mostrando. E é muito interessante, ele gira bem, ele tem uma performance legal, né? Como vocês podem ver, ele tem um puxador para colocar água, né? Então você abre o puxador e consegue colocar sua mangueira aqui facilmente. A mangueira pode ser até grossa, que ela entra normal, e você consegue abastecer a sua água, tomando cuidado para não transbordar, tá bom? Bom, agora eu vou ter que passar um tempinho aqui para falar para vocês da retirada do filtro. No manual fala que você não tem tanta necessidade de ficar limpando o filtro, mas na verdade sim, tá? O ideal é de 15 a 30 dias essa limpeza, tá? Tem gente que faz de 15 a 15 dias, de 20 a 20 dias, de 30 a 30 dias, tá? Então eu acho que a Eugene, eles cometeram um erro em dificultar a retirada do filtro para poder fazer a limpeza. Como a filtragem como essa limpeza ela tem que ser constante e periódica, né? Essa quantidade de parafusos me incomodou um pouco aí para poder limpar o aparelho. Mas eu vou mostrar aqui, né? Tem um pouquinho de paciência, se quiser pula essa parte, mas a gente vai mostrar tudo como é que tira tudo bonitinho, tá? Primeira coisa, tem 2 possibilidades. Nós temos o filtro da frente, que é aquele filtro que, né, praticamente bloqueia toda a entrada de inseto. Na verdade é uma telinha que tem ali, tá? E não deixa nenhum inseto entrar. Então se você quiser tirar somente essa telinha, você consegue. E se você quiser tirar todo o filtro de papel, aí é uma segunda parte que daqui a pouco eu vou mostrar. Então vou mostrar primeiro tirando o filtro da telinha. Então vamos lá. Como é que é feito isso? Você não consegue tirar apenas puxando, né? Você tem que tirar esse parafuso aqui do meio. Eu achei desnecessário, inclusive, né? Podemos ficar sem usar porque ele fixa bem, né? Não precisa, mas eu deixo aí o parafuso, né? Pra gente estar sempre olhando. Então, se você quiser, você pode tirar esse primeiro filtro aqui, que é a barreira, né? Contra inseto e etc. É uma barreira muito bem feita. E aí você não consegue tirar o filtro de papel por aqui. Tá vendo que tem uma tela ali de plástico? Não tem como. Esse aqui é o filtro que você consegue tirar através desse sistema que eu estou mostrando aqui, tirando o parafuso e puxando. Para colocar é muito fácil, só apertar
e colocar o parafuso novamente. Não vejo necessidade nesse parafuso, mas se você quiser colocar, pode colocar, tá bom? Então, e como vocês viram, é bem fechadinho. Eu notei que nenhum inseto consegue passar nesse primeiro filtro não, tá? Ele é bem fechadinho mesmo, tá? E agora, como é que faz, CP, para a gente tirar o segundo filtro, que é aquele de papel, né, que é o refil, que a gente tem que lavar na água corrente? Como é que faz para tirar ele? Bom, aí que tá o problema. Esse é um pouquinho mais chato, mas nada que você não consiga, tá? Para tirar ele, você vai fazer o seguinte: são 6 parafusos nessa primeira parte. Você vai tirar todos os 6 parafusos, como eu estou mostrando aí, ó, tá? São 6 parafusos. Depois você vai puxar com cuidado, porque ele tem engates de plástico, né? Você vai puxando devagar, sem pressa, e aí você tira todo o equipamento, como eu estou mostrando aí para vocês. Porém, não consegue tirar o papel ainda, tá? Porque o papel ele está preso ali, ó, tá? Você tem que tirar mais 4 parafusos. Pode ser que você deixando frouxos os parafusos, você consiga também puxar o papel. Mas eu vou mostrar aqui como é que tira os parafusos também. Então, como vocês podem ver, são mais 4 parafusos, né? Você vai usar sua chave de fenda aí, vai puxando um por um e até tirar os seus parafusos. Aí sim, o filtro ele consegue ser retirado para você fazer a sua limpeza, tá? Depois de você tirar esses 4 parafusos, vocês têm acesso ao filtro, como vocês estão vendo aí, bonitão, bacana, parece um macarrão, mas é ele mesmo. E ele tem mais ou menos 3 dedos de grossura, que é um tamanho muito legal para dar uma filtragem boa, tá? É um papel muito legal também. E aí você coloca novamente, coloca os parafusos, né? E prende o seu equipamento, tá? Os parafusos deles não são bons, são parafusos ruins, mas depois você substitui por um parafuso melhor, ok? Na hora de fechar é a mesma coisa, você pega aí, né, sua parafusadeira como eu tenho da Bosch, né, tem vídeo no canal, você vai e parafusa aí os seus parafusozinhos, são 4, né, como vocês podem ver, até que todo o equipamento fique fixado. Se você quiser deixar mais frouxo isso aqui, acredito que você consiga puxar o filtro mais facilmente, tá? Mas eu prefiro tirar os parafusos, tá? Então tá aí o seu filtro bonitinho, bacaninha, show de bola, e tá pronto para colocar no aparelho pra gente ver. A telinha tá aqui também para fazer a higienização, beleza? E show de bola. Bom, agora uma coisa que é preciso falar, que é muito importante para vocês: esse climatizador da Eugene, ele não tem container, sabe aquelas container de água que você puxa e tira, né? Esse aqui não tem. A água fica diretamente no plástico do aparelho, igual o da Polishop, tá? Então a água fica diretamente no plástico. Só que tem uma vantagem nesse aparelho que eu vi, que é o seguinte: quando você tira esses 6 parafusos, né, e consegue tirar todo aquele sistema do filtro para fora, você então tem livre acesso para fazer a higienização do aparelho por dentro. Isso é muito legal, tá? Porque quando você consegue enfiar a mão e lavar por baixo, né, passar ali uma esponja, eu achei muito legal. Eu vou mostrar isso para vocês, o espaço que tem, que permite você fazer a limpeza do seu aparelho. Então tá aí, ó, pessoal, olha a quantidade de espaço. Ele tem ali tipo uma pazinha onde a água cai e vai cair no fundo do aparelho, tá? Inclusive ela não veio colocada, eu tive que colocar. Tem essa parte aqui da ventoinha que na verdade é o motor que vai gerar vento no aparelho, tá? Ele vai girar e vai gerar vento através do aparelho, tá? E a bomba d'água. A minha tava solta aqui, ó. Aí eu coloquei aqui o plásticozinho para fixar e ficou bem legal depois que eu coloquei. Aí tá a pazinha, né, que coleta a água vai passar pelo filtro de papel e vai cair por essa pazinha até chegar lá embaixo. Vocês estão percebendo o tamanho do espaço que a gente tem para fazer a higienização. Então eu posso enfiar a mão lá, lavar por cima, lavar por baixo, então realmente tem bastante espaço para fazer a higienização. A dificuldade é tirar esses 6 parafusos, né? Bom, na hora de colocar é bem tranquilo mesmo, é só ter um pouquinho de paciência, né, para você encaixar, né, as presilhas do aparelho e apertar. Depois de você ter colocado as presilhas, né, você vem e coloca os 6 parafusos novamente, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência. Lembrando que esses buraquinhos aqui não dá para pôr a parafusadeira, né? Só com chave de fenda mesmo. Bom, o meu aparelho,
ele teve um atrasozinho, eu tava até pensando que esse aparelho foi roubado e tal, mas na verdade ele atrasou um pouco. Só que ele veio estranho, ele já veio com os pezinhos colocados. Eu até pensei assim, será que alguém pegou e colocou os pezinhos? Mas me parece que não, parece que ele já vem com os pezinhos colocados. Eu não gosto muito disso, por quê? Porque o nosso transporte, apesar dele ter 2 isopores embaixo e um em cima, né, uma proteção legal, sabe como que é nosso transporte? Os caras jogam a mercadoria para lá, para cá, então pode quebrar a rodinha, né? O ideal é se essas rodinhas não viessem colocadas. Pô, mas tudo bem, elas vieram colocadas, ela tem um anelzinho de metal que encaixa bem, você pode substituir por outra rodinha. As rodinhas não tem freio, porque para mim freio é inútil também, né? Se você deixou o climatizador quieto lá, ele vai ficar quieto, tá? Então vou mostrar aqui para vocês as rodinhas. Como vocês podem ver aí, as rodinhas giram em todas as direções, elas rodam bem, não trava quase nada, pode passar nos tapetes, nos carpetes. Rodinhas bem interessantes, como vocês podem ver aí, ó, tá? E eu gostei das rodinhas, uma alta qualidade, gira bem, né? Movimenta mesmo, e eu tô mostrando em cima do tapete, olha que legal. Ela vai em todas as direções, tá? Muito bacana essas rodinhas, pessoal. Beleza, galera, vamos então ver, né, toda a frente do aparelho, todas as funcionalidades do aparelho. Lembrando que essas mesmas funcionalidades tem todas no controle remoto do aparelho, tá? Então é bem tranquilo de mexer mesmo. Então vamos mostrar aqui para vocês as funcionalidades do aparelho, tá? Como você pode ver, a frente do aparelho tem 7 botões, tá? E mais um bocado de LEDs. E esses LEDs vão indicar algumas coisas pra gente. Eu queria comentar para vocês o que cada um desses LEDs indica e quais são as funções básicas desse aparelho, tá? Eu não vou ficar muito tempo falando aqui não, porque eu quero só citar e já passar para outra coisa também, tá? Para o vídeo não ficar longo. Então bora. O primeiro indicador que eu quero falar para vocês é o indicador do controle remoto, tá? Esse botão aqui, ele não tem cor, né? E ele também não tem luz, tá? E não tem nenhum botão para apertar ele. O que é isso aqui? Isso aqui indica, né, aonde você tem que posicionar o seu controle remoto, tá? Ele tem um controle remoto muito legal, então você tem que posicionar ele nesse local que eu tô mostrando aí, tá? Então o número 11 é o local do controle remoto. Então, se você ficar apontando o controle para trás do aparelho, pode ser que tenha um pouquinho de falta de contato. Apesar que dos meus testes, né, o contato do controle remoto é muito bom, tá? Então eu fiz testes de até 5, 6 metros, funcionou de boa. Agora, quando tem obstáculos, realmente é um desafio muito grande para qualquer aparelho que trata com tecnologia de controle remoto, tá bom? Vamos começar então com o botão 1. O que o botão 1 é? O botão 1 é o botão de time. Ele ficou muito legal nessa posição porque às vezes você quer acionar rapidamente, né, o seu time e às vezes você localizar fica meio difícil, né? E o botão ligar, que é o 4, ficou também muito bem posicionado, porque normalmente o botão de liga e desliga fica no meio, né? Por isso que eles optaram por essa questão aí. Bacana, então o botão time, você pode apertar ele, né? E à medida que você vai apertando ele, você posiciona aqui embaixo, né, o LEDzinho, quanto tempo que você quer que o aparelho desliga. Então toda vez que você aperta o time, ele vai programando de meia em meia hora. Por isso que tem 0,5, que é meia hora, tá? Então se você apertar uma vez, meia hora. Se apertar 2 vezes, meio com meio, 1 hora, tá? Se você apertar mais 3 vezes, vai ser 1h30, né? 1h30. Se você apertar 4 vezes, 2 horas. Apertou 5 vezes, 2h30, né? E assim por diante, né? 4 horas e meia. O máximo que ele consegue atingir é 7h30 de programação. Entretanto, infelizmente não tem a famosa função religar que eu gostaria que tivesse, que é aquela função quando você aperta para o botão, você poderia programar o seu aparelho para ligar e depois de uma determinada hora ele religar novamente. Infelizmente não tem, só tem a opção de desligar, tá bom? Próximo botão, o botão 2 é o botão de oscilar. Esse aparelho ele oscila a
apenas as aletas externas, tá? E as aletas externas vão fazer isso aqui, ó, tá? Então ele tem essa função de oscilar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Então o botão 2 é a função de oscilar as aletas do aparelho, tá bom? Bom, o botão 3 é o botão modo. Nessa questão aqui o aparelho deixou um pouquinho a desejar porque os modos deles são muito ruins, tá? O que esses modos fazem? Apenas fica ligando e desligando o aparelho. Então eu sempre deixo no modo 1, porque o modo 1 é contínuo, tá? Então o que o modo 2 faz? Bom, então o modo 1, como eu disse para vocês, é o modo normal. O modo 2, o que o modo 2 faz? O modo 2 é um modo brisa, que na verdade é ligar e ficar desligando o aparelho, né? Segundo o manual, ele faz o seguinte: a velocidade do ventilador varia aleatoriamente, né? Passando do baixa para média, alta e desligado, dando um efeito de brisa natural. É recomendável ajustar a velocidade de ventilação em alta para melhor resultado. Na verdade, eu não percebi essa questão de ficar mudando baixo, médio, alto, não. O que eu percebi é ligar e desligar o aparelho. E me incomoda esse barulho de ficar ligando e desligando o aparelho, até a gente pode acordar, perder o sono, tá? Então, não gostei desse modo 3 e nem do modo 3. E o que é o modo 3? O modo 3 é dormir, que na verdade também é ficar ligando e desligando, não é? Segundo o manual, o que o modo 3 faz? O aparelho possui esse recurso que, quando acionado, a velocidade do ventilador é interrompida, economizando energia durante a noite. Recomenda-se programar, definir a velocidade em baixa, ocasionando um desempenho mais silencioso e menor consumo de energia. Então, segundo o manual, você deixa, né, a velocidade baixa e coloca nesse modo para que ele fique alternando entre ligar e desligar. Só que esse modo dormir, ele incomoda mais do que ajuda. Por quê? Porque o aparelho, ele tem um som na hora que ele muda, ele fica pip, pip, pip. Então, o que acontece? Na hora que ele fica mudando de uma velocidade para outra, isso me incomoda um pouco. Então, a melhor função para mim é o modo 1, tá? Os outros modos, na minha opinião, como o climatizador Oster, é inútil, tá bom? Poderia ter outros modos diferentes, outras coisas, tipo silenciar mais o aparelho, mas não era isso. Então as questões dos modos para mim são inúteis, eu não utilizo e nem recomendo você utilizar. Bom, o botão 4 é o botão de ligar e desligar, né? Então ele é bem grande, então é bem fácil, né? Até mesmo no escuro você passa a mão, você consegue perceber esse botão, ele é um pouquinho maior. E ficou bem legal, tá? Ficou bem posicionado, acho que ficou legal no meio e é bem tranquilo, muito fácil, aperta, afunda o botão, ele volta, liga, desliga, tá bom? O botão 5, como o nome diz, é o botão de velocidade, né? A velocidade do aparelho funciona assim: toda vez que você liga o aparelho, ele começa com a velocidade média, tá? Ele já começa no médio, mas normalmente eu deixo no baixo, tá? Porque o baixo ele ventila muito bem e um silêncio muito maior do que o médio, tá? E a velocidade alta, muito mais vento, muita mais umidade, porém, o que acontece? Barulha mais, né? Então, em termos de barulho, a velocidade baixa é que tem menos barulho, porém, obviamente, vai ter menos potência de ar, menos climatização e etc, né? O botão 6 é o botão de climatizar, que na verdade é umidificar, é você acionar a bomba d'água e a água vai pegar o líquido, né? Fazer com que esse líquido suba até lá no painelzinho, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, e aí ele fica circulando, cai dentro do filtro e desce novamente, volta e circula. Isso que é o climatizar, na verdade é umidificar, tá bom? E o último botão, que é um dos mais legais e são poucos climatizadores que tem essa função de ionizar, tá? Então o botão 7 é para ionizar. Quando você aperta a tecla ionizar, aciona os íons negativos, né? Que são dispersados no ambiente. Ele tem um aparelhinho lá dentro dele que dispersa esses íons negativos, tá? Eu acho que esses íons, essa ionização tem validade, esse aparelhinho que tem lá dentro tem validade. Os ar-condicionados já estão vindo com essa função.
E o que que essa função faz, na verdade? Então, toda vez que você está na cidade, né, muita tela, muita luz, igual eu tô aqui filmando para vocês, né? Tem 3 luzes aqui, né, me filmando, né? Tem um ar-condicionado ligado, tem a câmera que está na minha frente, tem 2 monitores aqui, né? Tem lapela, tudo isso gera cargas positivas. E se você quer saber mais sobre a ionização do ar, por favor, eu vou deixar aí lá embaixo para vocês. Eu recomendo muito você assistir a importância, né, de você quebrar essa tanto de carga positiva e como que você faz isso. E esse aparelho nos ajuda com essa função ionizar. O que é? Nada mais é que liberar íons negativos que vai neutralizar essa quantidade excessiva de cargas positivas no meio ambiente, tá bom? Então essas são as funções aí do aparelho, daqui a pouquinho eu vou mostrar mais em detalhes, ok? Bacana? Beleza, pessoal, esse aparelho, no fundo dele, a gente vai mostrar aqui para vocês o fundo, ele tem uma presilha de borracha que você pode tirar e, por exemplo, retirar o excesso de líquido. Às vezes você está lavando, tem uma água suja, você pode tirar. Eu não recomendo você ficar mexendo nessa presilha, porque isso vaza. Todo climatizador que eu mexi nisso vazou, tá? E depois eu tive que pôr silicone para não vazar, tá? Então deixa quieto, tira a água de outra forma, tá? Então tá aí, ó, essa presinha aí que eu tô mostrando para vocês, ó. Isso é para retirar o excesso de água, de líquido, tá? Se você tiver interesse. Mas eu não recomendo você ficar tirando isso aqui não, porque de repente ele fica vazando depois, tá? Bom, cara, eu vou falar das aletas, já vou mostrar para vocês, mas as aletas desse aparelho as melhores aletas que eu já vi no climatizador, sério. Me conquistou, tá? Por quê? Né? O único defeito é que não fecha. Se fechasse era perfeito. Mas as aletas, né? Elas têm 2 aletas. A interna que fica no fundo e tem as externas que fazem esse movimento aqui. Esse movimento é o automático. Você regula lá no climatizador. Ele faz sozinho. Você não pode ficar apertando isso não, porque mexe e pode quebrar, né? As aletas são automáticas. E tem as aletas internas que fazem esse movimento. São 2 aletas internas. Então isso quer dizer que você pode posicionar as aletas aonde você quiser. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma situação que me ajudou muito aqui em casa. Tá numa época de muriçoca aqui em minha casa, mosquito para lá, mosquito para cá. Então o que acontece? Se eu ponho a aleta para cima, ela pega daqui para cá em mim, tá? Porém, as muriçocas vai no meu pé, certo? Se eu ponho as aletas para baixo, ela vai para baixo, né? Me espanta as muriçocas de baixo, porém aqui em cima fica sem vento. E com essas 2 aletas, eu posso fazer isso aqui, ó. Uma eu ponho para cima e a outra eu ponho para baixo. Então eu vou ter ventilação em cima, embaixo e no meio. É maravilhoso, cara, muito bom. Vou mostrar essas aletas aqui para vocês. Bom, tá as aletas aí internas e internas, como eu estou mostrando para vocês, e eu queria mostrar para você que ele tem uma parte tampada, né? A parte que sai o vento é apenas essa parte aí que não é tampada, ó, no meio, tá? Bom, como vocês podem ver, as aletas externas, elas são automáticas, não fica mexendo, porque ela não vai virar, tá? E tem as aletas internas, que são essa aí, ó, que são 2, então você pode posicionar essas 2 aletas no seu interesse. Tem a de cima e tem a de baixo. Isso aqui é uma sacada maravilhosa que eles tiveram do aparelho. Aí você pode dividir o vento de acordo com como você quer, tá? Os marcadores de nível de água normalmente são bem chatos de você enxergar. Podia ter um climatizador que tivesse uma bolinha para você enxergar, né? Mas normalmente é bem chato de enxergar o nível de água. Mas nesse climatizador eu gostei, né? Como vocês podem ver, um marcador bem interessante, bem bonito, e vocês vão conseguir enxergar o nível da água aí com facilidade, tá bom? E não poderia deixar de dizer, nunca ultrapasse o nível máximo da água, principalmente nesse climatizador. Por quê? Porque esse climatizador, ele tem uma divisão mais ou menos na distância de 2 dedos, assim, ó, ele tem um corte aqui, ó, tá? Se você passar a água acima desse corte, ele vai vazar por esse corte aqui. Então, a quantidade máxima é 7,5 litros. Então, não passe disso, não ultrapasse a marca máximo aqui
daquele visorzinho ali, tá bom? E outra coisa importante, esse climatizador você pode pôr água em 2 locais. Você pode abrir a portinha lateral e pode pôr por cima também na portinha de cima, tá? Vou mostrar todas as duas para ficar bem tranquilo de você ver. Bom, primeiramente você abre a portinha, né? Coloca a sua mangueira, a mangueira cabe bem. Você vai e liga a torneira e deixa a água escorrer e cair aí, sempre olhando a marcação, nunca ultrapasse a marcação, porque como eu disse para você, esse aparelho tem um nozinho e se você passar daquilo ali vai vazar, tá? Se você seguir a regra direitinho, não vaza nada, como eu estou mostrando aí para vocês, ó. Bom, se você quiser também, você pode pôr água por cima, tá? Só que lembra de colocar água na parte branca, tá? Tem um buraquinho assim, tá? Do lado, aquilo ali vai cair no chão, então não põe ali não, tá? Então vou mostrar para vocês. Ó, eu tô colocando a água aí por cima, tá? E a água você pode colocar devagar, não precisa ser tão devagar porque eu notei que ele não vaza tão rapidamente, tá? Mas sempre na parte branca que você vai colocar a água, não nesse buraco aqui, ó. Se você pôr nesse buraco vai vazar lá embaixo, tá bom? Bom, o fio dele, ele é um fio que não é tão longo, mas pouco me importa isso, porque hoje a gente faz extensões, né? Então, beleza, faz uma extensãozinha ali pro seu aparelho, show de bola, tá? Mas dá para colocar nas tomadas, se a sua tomada não for muito alta, vai colocar, tá? Se ela for um pouquinho mais alta, como eu vou mostrar aqui para você, já tem dificuldade de colocar, tá? Mas normalmente as tomadas são bem próximas ao chão, então você não vai ter problema nenhum, tá? Se você precisar, põe uma extensãozinha e show de bola, tá bom? Então a tomada tem um fio legal, um fio relativamente grosso, ela não tem um fio terra, tá? Que eu acho que é uma coisa que eu sinto falta nos aparelhos eletrônicos é do fio terra. Muita gente fala, CPU, mas descarrega pela casca, não sei o que, pela calota, não sei o que. Cara, eu acho que todo aparelho precisa de fio terra. Qualquer um, tá? Essa é a minha opinião. Mas se tu não pensa assim, show de bola. Vamos lá mostrar para vocês o fio. Bom, então aí o fio, meu querido, você tem que escolher a tensão, o meu é 127 volts, ele não tem chave de mudar, você tem que comprar o aparelho com a voltagem certa, não tem o fio terra, como eu estou mostrando aí para vocês, e também o fio deve ser mais ou menos 1,5 m, né? Que é um tamanho relativamente bom, que dá para pôr em tomadas baixas e médias, né? Muito bacana. E o mais legal de tudo é que ele tem um enrolador de fio, vocês sabem que eu sou apaixonado com enrolador de fio, e maravilhoso, ficou numa posição muito legal. E aí, como eu estou mostrando para vocês, fica um pouco apertado, mas dá para você colocar na tomada, mesmo que ela seja alta. Bem, eu vou falar do controle e do painel. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a foto do manual, que aí eu vou esclarecer e esmiuçar as funções de cada um, tá bom? E também vou mostrar, né, acionando para ficar bem claro. Eu quero que essa parte fique bem claro para vocês, tá? Então vamos lá, primeira coisa, mostrar o painel, só para vocês verem. Bem, o painel é muito legal, ele não é touchscreen, é um painel de botão, então você aperta e afunda o botão, né? Então é um painel que tem o modo time, oscilar, modo desligar, ligar, velocidade, climatização e ionização. Então é bem fácil de você visualizar, ficou bem localizado, o botão maior é o botão de ligar e desligar, então eu gostei muito dos botões. O controle também ficou muito legal, né? O modo oscilar, o modo ionizar, climatizar, liga, desliga, ficou bem na ponta, então dá para você ver. O timer também ficou muito legal, gostei do posicionamento dos controle, tá? Então eu gostei muito da posição dos botões do controle e também ficou bem legal de você ver, porque o da Polishop mesmo, você não consegue, você fica olhando assim, uai, esse botão é o 1, é o 2, você fica meio deslocado. Aqui não, você vê o nome lá e você consegue entender que cada botão, qual a função dele. Bom, agora uma coisa que eu acho muito interessante nesse climatizador é a indicação do LED. A indicação do LED dele ficou perfeita, maravilhosa mesmo, né? Então vou mostrar aqui para vocês os botões e os LEDs. O primeiro botão é o de ligar e desligar. Assim que você liga, ele já fica no modo 1 e no médio, na velocidade média, tá? Se você gosta de uma velocidade mais vagarosa, você tira ali com a velocidade, ó. Apertando o botão de velocidade, você pode pôr no médio, no baixo e no alto, tá bom?
Bom, o primeiro botão é o botão Time. Você regula as horas de meia em meia hora. Apertando uma vez, meia hora, apertando duas, 1 hora, 3, 1h30 e assim por diante, né? Você vai apertando aqui e vai variando de 1h30. O máximo de tempo que pode regular é 7h30, tá bem, pessoal? Então ficou muito legal e bem visível aqui de você entender. Uma coisa que eu não gosto nos climatizadores, que eles poderiam fazer pra gente, é a função religar. Porque desligar é uma coisa e religar é outra, né? Imagina a seguinte situação, você tá cheio de inseto, aqueles mosquitos te enchendo o saco, você vai lá, liga o climatizador, mas aí começa a gelar demais, né? Aí você quer que ele desliga, né? Você programa ele para desligar, mas depois de uma meia hora você quer que religa novamente. Seria muito legal se tivesse a função religar, não é o caso desse aparelho. O botão oscilar, como eu estou mostrando aí para vocês, ele faz as aletas oscilar para a direita e para a esquerda. E essa oscilação é muito bacana. O vento vai na onde você quer. Então o vento é direcionado. Se você quer para a direita, ele vai para a direita. Se você quer para a esquerda, ele vai para a esquerda. E se você quiser que ele fique oscilando, ele faz o movimento de oscilação. E as aletas internas dão aquele retoque final, que são duas, né? Que fica maravilhoso. Bom, agora o botão médio, na minha opinião, é o botão mais inútil de todas. As funções que eles colocaram no botão modo são horríveis, é apenas liga e desliga, na verdade, né? Então, se você apertar o modo ali, você seleciona 3 modos, que é o modo 1, modo 2 e o modo 3. E se você apertar o botão modo, você vai selecionar 3 modos, né? O modo 1, né, que é o modo normal, que eu sempre deixo nele, o modo 2 e o modo 3, que eu já falei anteriormente sobre eles. Bom, o botão climatizar é a mesma coisa de umidificar. Então, quando você aciona o botão climatizar, ele faz com que a água seja acionada e refresque muito mais o ambiente. E por fim, o botão ionizar. Quando você aciona esse botão, acende um LEDzinho verde, né? E esse verde quer dizer que está ionizando o ambiente. Bom, então voltando aqui, falando com vocês, nos meus testes de vento, né? De sentir refrescância, cara, tá pau a pau com o da Polishop. E olha que tem a vantagem de ter menos ruído, né? Então eu consigo, por exemplo, controlar as aletas para quando eu estiver deitado no meu tapete aqui embaixo, esse vento vai direto para mim e é um vento tão forte que eu preciso embrulhar, tá? No mínimo, né? É claro que minha temperatura agora tá mais amena. Quando tiver calor, realmente aí eu coloco ali na posição média. Rapaz, é maravilhoso. Gostei muito da ventilação. É um climatizador que deixa mesmo a temperatura mais amena. Eu vou fazer um próximo vídeo de teste de redução de temperatura. Quero saber se ele reduz a temperatura e quero saber se ele eleva a umidade, tá? Nós vamos fazer o próximo vídeo, ou o terceiro ou segundo vídeo, depois desse, vai ser isso, tá? Provavelmente o segundo vai ser limpeza, mas o terceiro vai ser umidificação e climatização, tá? Beleza? Então realmente eu senti uma refrescância assim bacana e realmente estou muito satisfeito com o climatizador, estou gostando muito. E mais para frente eu vou fazer outro vídeo de opinião final, tá? Vamos ver aqui, ó, um pouquinho. O climatizador, ele tem um design muito legal, muito bonito. As cores são bem vibrantes, então você consegue enxergar de longe. O controle funciona muito bem, como eu estou mostrando aí para vocês, ó. Todas as funções que tem lá na tela tem aqui também no controle. Então você pode oscilar, climatizar, ionizar, você pode fazer tudo e bem fácil, bem organizado, inclusive. Achei muito legal essa questão do controle aqui, tá bom, pessoal? A questão, quando você aciona a umidificação, o que que acontece? A bomba d'água, ela pega a água, faz com que esse líquido suba, ele vai aparecer, daqui a pouco eu vou mostrar para você lá em cima. Se você quiser colocar o gelinho ali, você pode colocar. Não tem como colocar o gelo por baixo, porque não tem container, né? A não ser que você abrir os 6 parafusos, tira, coloca o gelo e põe os 6 parafusos. Não compensa fazer isso, né? Então, a melhor forma é você colocar o gelzinho, né, em cima. Então, a água, ela vai subir, vai chegar ali, vai pegar o gelo que está naquele gel, vai descer e refrescar mais a água ainda, tá? E vou mostrar isso aqui para vocês. Então tá aí, ó, toda vez que você aciona a climatização, você permite que a água suba, né, e fique em cima. Lembrando que nunca acione a climatização
né, ou a umidificação, se quiser chamar, sem água, porque isso, todo aparelho tem bomba, todo mundo sabe disso, né? Quando não tem água você aciona, ele vai queimar, tá? Então não acione uma bomba sem água, tá? Então tem que ter água para você utilizar a função climatizar. Bom, e para finalizar, eu gostaria de falar da ventilação dele. Ele venta muito e bem distante, tá? E é um barulho relativamente baixo. Não chega a ser uma ventilação igual da Polishop, porque também o Polishop é maior, porém ele venta muito, cara. Venta muito e o barulho dele é bem agradável, tá bom? Então, na minha opinião, com certeza é um climatizador que tá batendo de frente aí com o Polishop. Eu comprei ele na faixa dos R$450, mas dependendo do lugar pode chegar até 700. Por que que ele tem versões mais baratas e mais caras? É porque ele tem modelos diferentes com algumas funcionalidades ali diferentes, tá? Então, basicamente, existem desse de 7 litros, tem um de 4 litros, né? E tem esse de 7. Esse 7 litros tem dois modelos, né? O A e o B, se eu não me engano. E aí, dependendo do modelo, ele é um pouquinho mais caro, tá bom? Esse que eu comprei é um modelo de R$450, mais ou menos. Bom, e para finalizar e para terminar o vídeo, é um climatizador que é o modelo 1, né? Ele é o FCE, né? Como eu tô mostrando aí para vocês, é 75BR1, tá? Ele é da cor branca, não vi outras cores no mercado, eu só vi a branca mesmo. Ele tem uma alimentação elétrica de 127 volts, ou seja, na hora de você comprar, tem que lá nas Casas Bahia ou na Magazine tem que mudar, ó, 127, 220, não esqueça disso não, tá? Ele tem uma frequência de 60 Hz, uma potência de 600 watts, consome muito pouco energia elétrica, tá? Uma isolação dupla, né? O que é muito legal, e tem também uma capacidade de tanque de 7,5 litros e meio. Não passa disso porque ele tem uma rachadurazinha, né? Se você passar, ele vai vazar para os lados, porque ele só cabe 7 litros e meio, tá? Ele tem um peso de 6 quilos, muito leve, e um peso bruto de 7,3 quilogramas, tá bom? Então, cara, gostei muito do climatizador. Os únicos defeitos que tem, as aletas não fecham, que é muito simples de resolver. Você compra uma capa, pega um plástico, coloca lá, os insetos não vão entrar, tá? Segundo defeito, é o mais grave dele, é que você tem que tirar 10 parafusos no total, 6 parafusos para tirar todo o sistema e mais 4 para tirar o filtro de papel, então são 10 parafusos. Então não gostei muito disso aí, tá? E os modos dele são bem fraquinhos, também não gostei. O resto, cara, é perfeito esse climatizador, é perfeito. Se bobear, ele ganha muito do Polishop em alguns outros fatores de facilidade, de limpeza, etc. Então, realmente, eu gostei muito desse climatizador. A climatização dele é gostosa demais, o ar é muito saudável, né? Assim, a ventilação é excelente. As aletas de baixo e de cima, apaixonei com essas aletas. Então, sim, vale muito a pena você comprar. É um dos melhores, se não for o melhor custo-benefício do mercado, é um dos melhores custo-benefício, tá? É claro que eu preciso agora testar por uns 6, 7 meses aí, né? Para depois eu ter uma opinião final. É muito fácil a gente elogiar o aparelho em uma semana. Eu preciso saber, sei lá, daqui 6 meses, gostei, o que deu errado, o que aconteceu. Então daqui 6 meses eu vou fazer outro vídeo aí para vocês. Mas antes disso vai sair vídeo de limpeza, como que limpa bonitinho. E, né, segundo vídeo, teste de climatização, teste de umidificação e teste de redução de temperatura, que vai sair também. Cara, se você gostou desse review, deu um trabalhão, 8 horas aí de trabalho. Gostou, deixa like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, até o próximo review. Grande abraço. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Fui, queridão.